Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esse domingo, onde nós estamos iniciando mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, de 7 de março de 2021, que tem por título: O Senhor Jesus cura hoje. Nós vamos dar abertura ao trabalho com o pastor e professor Isidro, fazendo uma oração inicial. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, te agradecemos por este momento, por este privilégio. Senhor, usa a lição desse dia, lição desse domingo abençoado, 7 de março, para abençoar, para orientar, para nos guiar, para, ó Deus, instruir a todos nós sobre o que o Senhor tem em sua palavra, no que diz respeito à cura de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como já falamos, o título da lição é Jesus cura hoje. Isso. Só para os irmãos ficar situado, o texto bíblico onde nós vamos ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 6, de 4 a 6. Vou repetir. Isaías 53, versículos 4 ao 6. Depois nós vamos para o Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Portanto, Isaías 53, 4 a 6, Mateus 8, 16 e 17. Estamos falando aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, que tem por presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Portanto, pastor Isidro, vamos já dando início ao trabalho, lendo o texto, vamos ler o texto áureo. Muito bem. O texto áureo da lição se encontra no Salmo 103, versículo 3, que diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Calvário. Muito bem, leitura em classe, como já foi dito, Isaías está em Isaías 53, iniciando, né? Versículo 4 diz: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Vamos agora para Mateus 8, versículo 16 diz: E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, a lição de hoje é composta de 3 tópicos. O primeiro tópico tem como assunto a cura divina na Bíblia. O segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. E o terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais. Qual é o objetivo geral, Silas? O objetivo geral diz: esclarecer que a cura divina acontece hoje. Muito bem. E os objetivos específicos são em 3. O primeiro é conceituar a cura divina na Bíblia. 2, pontuar a cura divina como parte da salvação. E terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Muito bem, passemos agora para a introdução da lição. Professor Silas, é com o senhor. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos.
Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Silas, é com você as considerações. Bom, pastor, na realidade, a cura divina e a prevenção de doenças remontam, né, desde a era do Antigo Testamento. Isso. Jesus curou e hoje a cura continua. Sim. Tanto no Velho Testamento, que já é uma história, e lá mais está registrado várias curas, e hoje também a cura. Jesus no Novo Testamento, no ministério terreno, ele curou bastante. Maravilha, né? Maravilha. Muito bem, Silas, muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, como vocês notam, o tema de hoje é um tema muito interessante, muito atual. E nós aqui buscamos nortear a nossa fala, a nossa transmissão, a nossa aula, conforme o quê? Os princípios teológicos da Assembleia de Deus do Brasil. E se tratando de cura, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, nas páginas 181 a 184, tem um capítulo específico sobre cura divina. E na página 181, a Declaração de Fé diz: cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberana ou soberania, graça e misericórdia divina, que, através do poder do Espírito Santo, restaura espiritualmente, emocionalmente e fisicamente aqueles que creem, que demonstram fé em Jesus Cristo. Portanto, é preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. E esta é a razão da lição de hoje. Tópico 1. A cura divina na Bíblia. 1.1, né? Mas antes de ir para o 1.1, vejamos a introdução do tópico 1. Ciro, você pode ler a introdução, por favor? A introdução diz o seguinte: a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública. Isso. No Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Muito bem. Então, vocês observam que a cura já, lá no Antigo Testamento, tinha dois propósitos. Mas vejamos o que diz o 1.1, né? Que é a saúde pública no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui. Pois não. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Aí no slide está grifado, viu? E aí nós colocamos de vermelho: Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Isto está em Êxodo 15, verso 26, onde diz: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora nós destacamos aí de azul: a vida dos israelitas era centrada no seu Deus, conforme Deuteronômio, né? E por último, colocamos aí que a cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, entre eles egípcios, caldeus, etc. Porém, estava em Deus. Silas, as suas considerações. Pastor, é o seguinte: no Velho Testamento, Deus é o provedor, toda a vida foi o provedor. Certo. Mas no Velho Testamento, Deus é o provedor mesmo, né? Uhum. A medicina para a época, ela não era como hoje, né? Não era avançada. Uhum. Todavia, Deus cuidava de Israel, entre outras as necessidades, a prevenção e cura divina, como eu falou, e milagre. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Deus é o Deus de cura, certo, e Deus de milagres. E hoje, como Jesus é o cabeça da igreja, ele é um médico por excelência. Muito bem. A cura hoje é real como era no Antigo Testamento. Deus usava os seus profetas, os seus homens, os líderes, que obedeciam sua palavra, para também ministrar a cura da época. O próprio Jesus cuidava de Israel, como nós falamos. A medicina não era avançada como hoje. Né? Muito bem, muito bem. E Deus é que dá inteligência para o homem para buscar a medicina. Muito bem, Ciro. Então, como nós estamos dizendo, minhas irmãs, meus irmãos, né? Em Israel, na antiguidade, né, a saúde era uma promessa de Deus. Sim. Né? Mas o povo tinha que fazer a sua parte, que era o quê? Obedecer
a palavra de Deus, não é? Eu quero trazer algumas informações sobre, né, a saúde médica ou a área médica ou a medicina no Antigo Testamento. A presença de médico em Israel, no período do Antigo Testamento, como já vimos, era escassa. Eles são citados apenas 6 vezes no Antigo Testamento. E se analisarmos o contexto, veremos que essas citações são de forma indiretas. Não havia, portanto, evidência de conhecimentos científicos no campo da medicina em Israel, como em seus vizinhos, por exemplo, os egípcios, não é? Os assírios, babilônicos. Não é? Portanto, o remédio, já afirmamos, né, não estava nos médicos, como já dissemos, como nos povos vizinhos, mas estava no crer, no confiar, no acreditar em Deus. Por exemplo, lá em Jeremias 17,14, diz lá, sara-me, Senhor, e sararei. Observa aí a crença, a fé no Deus que sara, né? Lá no próprio livro de Jeremias, no capítulo 17, diz mais, porque restaurarei a saúde, é Deus falando, e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel não tinha muita familiaridade, digamos assim, com a ciência médica. É óbvio, como já falamos, por 6 vezes citado, fala sobre o médico, né? Por exemplo, Gênesis 52, 2 Crônicas 16, 12, Jó 3, versículo 4, Isaías 3, 7 e Jeremias 8, 22. Lá refere-se a médico, mas em linha geral não existia por parte de Israel, não é? Aquela ênfase, quando alguém estava doente, era só buscar a Deus. Silas, podemos continuar? Só um adendozinho aí, pastor, corroborando. Na realidade, onde Israel foi escravizado, lá, passou aqueles anos, o próprio Egito já era um pouco adiantado, né? Fazer embalsamento, alguma coisa assim, dessa natureza que tinha um conhecimento. Só um detalhe, mas Israel, como escravo, estava bem alienado. Foi muito bom o Silas tocar esse assunto aqui, viu? Mas foi muito bom, observe. Que lá em Gênesis 52, lá fala, é a primeira vez que fala de médico na Bíblia. E lá fala que José, não é, chamou os médicos do Egito. Isso. Para embalsamar. Exatamente. Isso. Muito bem. Ele tinha assim ele foi ali, mas só que como ele era escravo, ele não tinha acesso a essa medicina, esse tipo de prevenção. Né? Prevenção. Muito bem. Vamos dar para frente. Então, queridos irmãos e irmãos, estamos no tópico 1, que é a cura divina na Bíblia. Vimos que no Antigo Testamento a cura estava praticamente era voltada para o crer e acreditar no poder de Deus. Né? Agora vejamos a prevenção de doença, né? 1.2 fala, a prevenção de doenças é bíblica. Sila, pode ler para nós? A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Muito bem. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. Isso. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Na verdade, são coisas distintas, né, pastor? Observação, senhor. Ó, pastor, na realidade, hoje, devido ao avanço da medicina, né, sabemos que a higiene e o hábito de alimentação é fundamental para a saúde pública. Né? Inclusive, na medicina, hoje, existem várias divisões a respeito. Né? Tem até uma origem bem mais recente, não é tão recente, os nutricionistas, né, que preparam a alimentação, etc. Né? Então, olha só, Moisés, é claro, pela providência divina, pastor, já tinha conhecimento desses hábitos, né, certamente adquirido lá no Egito. Isso. Né? Que é a de saúde pública. Né? Deus quer a saúde do seu povo. E hoje a pandemia está vendo aí que a coletividade, se não tiver essa consciência e acesso à medicina, sofre. E a prevenção é eficaz nesse ponto. Então, sejamos prudentes quanto a essa assertiva.
Muito bem. Então, observe, minhas irmãs e meus irmãos, que já lá no Antigo Testamento, né, nós observamos que a religião, né, e o fator saúde andavam muito próximas. E nós vemos lá no capítulo 15, o capítulo 17 de Levítico, onde Deus estabelece os preceitos, né, dietéticos, dietas, né, sobre limpeza do espaço, enfim, tudo tinha um objetivo. Tinha um objetivo, né, que em parte era cerimonial, era religioso. Porém, o objetivo principal era o que? Era a saúde da população. Então, o que isso nos ensina? Que a religião, ela precisa estar lado a lado, né, com a saúde, porque a religião, ela trabalha não só o espírito, mas também o ser humano como um todo. Fechando isso aqui, podemos dizer o seguinte, podemos, sim, que o cuidado com a saúde pertence à esfera da preservação de Deus para o bem-estar dos seres humanos, antes que isso se tornasse a preocupação dos governos do mundo. Então, você vê que a Bíblia, já antes que os governantes, né, essa coisa assim, de preocupação com saúde pública, né, na antiguidade era muito rudimentar. E nós vemos que, a partir do século XVIII para cá, XIX para cá, foi se incentivando. E hoje é uma realidade. Então, é necessário que a igreja incentive, por exemplo, na época da pandemia, né, essa pandemia terrível, é necessário que a igreja, que as religiões, né, somem forças juntamente com o quê? Com os órgãos de saúde para melhorar de maneira mais o possível a situação da sociedade. Por isso que a religião, né, a igreja, foi colocada como um serviço essencial, porque ela ajuda também, né? Muito bem. Pastor, até, por exemplo, na antiguidade mesmo, na época de Moisés, havia, quando a pessoa era infectada com determinadas doenças, havia até separação para evitar a contaminação. Então, havia todo um protocolo, Ciro. Mas isso era dado por Deus também, orientação de Deus, em favor do seu povo e, de um modo geral, em favor da própria humanidade. Ciro, né? Quando você lê lá Levítico, por exemplo, 14, 15, você vê como Deus, não é? Ao tirar o povo do Egito e o levá-lo para o deserto, Deus cercou esse povo de diversas orientações, diversos preceitos, não é? Que tinham um sentido espiritual, mas também tinham um significado que diz respeito à saúde, ao equilíbrio, à ecologia, enfim, a todos os aspectos. Voltemos para a nossa lição. Estamos no tópico 1, a cura divina na Bíblia. Vimos a saúde pública no Antigo Testamento, vimos a prevenção de doenças bíblica, né? Que a própria Bíblia fala da prevenção, isso está lá em Levítico. E agora vejamos o que o Novo Testamento fala sobre isso, né? 1.3, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Vou ler aqui. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência, nós já vimos, né? O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo, né? Jesus veio ao mundo, nós destacamos aí de vermelho, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e todos de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. E aí, fechando esse item 3 aí, nós destacamos de azul aí no slide. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Aí a pergunta que não quer se calar: será que as moléstias, as misérias, as doenças acabaram-se? Não, ao contrário, sempre, né? Temos doentes, temos as mazelas, temos tudo. Então, portanto, Jesus não mudou, ele continua curando. Agora, tem que crer, né, Silas? Sua observação, Silas. Inclusive, tem até doenças novas, né, pastor? Pastor, é o seguinte, o ministério de Jesus terreno aqui, com missão redentora, que a missão principal era redentora, né? Mas foi abundante em curas e milagres também, o ministério de Jesus aqui na Terra. Ele já mostrava compaixão, amor pelas almas, né? As almas perdidas, bem como a miséria humana em todos os sentidos, inclusive os doentes. Nós vemos relatos de Jesus curando leprosos, coxos, cegos, até ressuscitando. Curando de deformidade física mesmo. Mas então, eu pergunto, hoje ele faz isso? Hoje ele pode fazer isso? Pode, o poder é mesmo. Olha só, irmão, olha só, logo cedo, inclusive devolvendo até mortos para os seus familiares. Olha, ele hoje é o mesmo, ele tem o mesmo poder, né?
ele tem o mesmo amor, a mesma compaixão, e ele é o mesmo. É o mesmo. Portanto, devemos confiar nele. O Jesus que operou na sua época, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, é o mesmo. É o mesmo. Muito bem, Silas. Continua conosco ainda, presente através do Espírito Santo. Muito bem. Como a nossa lição fala sobre, não é, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo, e é importante nós citarmos que lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, 9, lá fala dos dons de curar. Isso. Que são exatamente esses dons que Jesus quer dar à igreja, né? Que Jesus deu à igreja, para que a igreja, no nome dele, opere maravilha. O que são os dons de curar? Rapidinho. O que são? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural, dons de curar. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Os dons, portanto, os dons de curar existem, irmãs, consistem em uma operação do Espírito Santo pela qual o poder de cura que Jesus ganhou é transmitido ao doente de modo abundante, imediato, para a cura completa. Esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa requer. Porém, é sempre uma transmissão de poder do Espírito Santo. Fechando, o dom dado à igreja, o dom é dado, vou enfatizar, o dom é dado à igreja e constitui uma confirmação de Deus à pregação da palavra. Por esse motivo, Jesus deve ser o único glorificado. Então, hoje, todos nós temos, da parte de Jesus Cristo, a condição de curar os enfermos, de expulsar, de fazer maravilha, e isso através dos dons espirituais. Aí alguém vai dizer, então para eu curar eu preciso dos dons de curar? Não. Se você tem fé em Jesus, você pode orar em nome de Jesus e a cura pode acontecer. Pode acontecer, pastor. Ciro, você pode ler a síntese, por favor, do tópico? A síntese do tópico diz o seguinte, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Milagroso. Então, é isso aí. É uma intervenção milagrosa. E nós temos que enfatizar, meus irmãos e minhas irmãs, a cura divina não foi restrita aos dias apostólicos, não. Era para todos quanto nosso Senhor chamar. Muito bem, passemos agora para o segundo tópico da nossa lição, que tem como assunto a cura divina como parte da salvação. Eu vou ler aqui a introdução aqui, diz, o discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Salvação e cura divina caminham juntas. 1.1, salvação. Silas, o que é a salvação? Pastor, o evangelho, na introdução, sim, ele é completo, né, pastor? Completo. É completo. Além da salvação da alma para a vida eterna, isso, há também as bênçãos terrenas, entre elas cura, milagres, né? Vamos lá, então. Você pode ler o ponto 1 para nós aí? O ponto 1 diz o seguinte... 2.1, aliás, né? 2.1. Isso. A salvação é um termo que se aplica muito bem a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo. Graças a Deus. Como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Isso. Muito bem. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Vamos lá. Minhas irmãs, aí no slide está de vermelho. Nós marcamos de vermelho. Quando tiver marcado é para que todos dêem um pouco mais de atenção, porque tem algo a dizer. Voltemos ao slide. Então, Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Isso. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Muito bem. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, olha só. Mas para isso, cada pessoa
precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus, que é a condição sine qua non para a salvação. Ok. Né, alguma observação sobre esse pastor, ponto aí? Na realidade, podemos falar de salvação, é um termo assim, genérico, como diz aí, né? Salvação geral. Isso. Aliás, Deus quer salvar toda a humanidade, mas infelizmente não há crença, né? É em genérico, que pode ser, como diz aí. A salvação é para todos. É para todos, mas nem todos querem fazer o quê, né, gente? Fazer o quê, né? Pode ser, ou então é como diz o comentarista aqui, salvação pode ser um acidente, um livramento, uma doença, alguma coisa assim. Mas a salvação propriamente dita para o crente é a vida eterna. Isso. Além desses fatos acima citados, né? Deus propôs a salvação a todos, como o pastor falou, todos, através de seu Filho Jesus. Basta ler João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tamanho. Quer dizer, a vontade dele é salvar o mundo inteiro, né? É verdade. E lá em João também, 11, fala, João primeiro, a carta de João, o Evangelho de João 11, 12, fala, ele veio para que agora todos quantos o aceitarem, dê-los o direito, ou em outras palavras, fala filho, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a salvação, ela tem esse aspecto para nós. Muito bem. Para dar mais ênfase aí, observe que a salvação, portanto, é o que é? É o livramento do poder da maldição do pecado. Isso. E a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Como diz lá em Lucas 19:10, Jesus diz, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Geralmente, agora um detalhe, muito importante. Geralmente, o perdão dos pecados vem antes da cura física. É isso? Isso se evidencia na cura do paralítico em Cafarnaum. Primeiro, Jesus perdoou os seus pecados e depois, só depois que veio a cura física. É importante destacar aqui que Deus, podemos, à luz da Bíblia, dizer que Deus não está preocupado primeiramente em curar fisicamente. A preocupação número 1 de Deus é a cura da alma, é a salvação, é a libertação espiritual. É isso? Então, a cura que foi efetuada na cruz do Calvário, ela começa no espírito. O ser humano, quando pecou no Éden, espiritualmente, ele foi destruído da glória de Deus, foi afastado de Deus, separado de Deus. Então, o papel da salvação é o quê? É aproximar, é religar o ser humano com Deus. Sila, vamos continuar? Vamos. Agora vejamos 2.2, que vai entrar em detalhe sobre a cura divina. Não é? Eu vou ler aqui. Vamos lá, pastor. Conforme os lerem aí, a declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como ato da soberania, graça e misericórdia divina através do poder do Espírito Santo. Restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. Observe, aqueles que demonstram fé em Jesus. Aí nós destacamos de vermelho, dizendo o seguinte, é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado, lógico. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Isso está aí nas referências aí no slide. Lucas era médico, né? Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Então, aqui está bem claro, nós aqui não estamos condenando a medicina. Aí destacamos aí em azul, dizendo o seguinte, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a administração da unção com óleo, em nome do Senhor, sobre os enfermos. Silas, comentário, Silas. Pastor, você falou sobre cura divina, né? O tópico 2, não é isso? Isso. Então, olha, Deus faz sempre o bem, irmão, e é bom o tempo todo. A cura divina entre tantas coisas, é o amor de Deus para com o homem, né? Isso. O amor de Deus para com o homem, a misericórdia de Deus, né? Que proporciona cura para as doenças do homem. Tanto por milagre, que é uma operação divina, como por meio da medicina, dos médicos que Deus falou. Aliás, pastor, a medicina é uma concessão de Deus ao próprio homem, para usar em seu próprio favor, porque Deus não precisa da medicina, Deus não precisa disso. Isso. Então, ele vai abrindo da inteligência do homem para o homem, para ele descobrir as coisas, né, da inteligência, tanto extrair da terra, que a terra tem de tudo, e Deus fez isso, da inteligência para o homem, para ele se proporcionar, se lançar estudo na medicina. O homem pode se gabar, não, mas eu fiz, não, você fez porque Deus deu inteligência para você e meios para você fazer. Então,
nesse caso aqui, através da medicina, que é uma concessão de Deus, ao dar inteligência e recursos para descobrir o caminho da ciência e aplicar ao próprio homem, inclusive para a cura de doenças, né, Muito pastor? bem, muito bem, muito bem. Que Deus fez isso aí. E agora, no nosso caso, nada impede a gente orar com fé para Jesus curar. Isso não é proibido, apesar da medicina. E também não é pecado você procurar um médico. Isso. Perfeito? Eu queria, dentro das colocações de Ciro, eu quero fazer mais alguma observação. O seguinte: nós, cristãos da Assembleia de Deus, nós pentecostais, reconhecemos, sim, reconhecemos a importância da ciência médica. E ela faz parte, né, faz parte do progresso da humanidade. Tanto que lá em Daniel 12:14 fala que a ciência se multiplicaria muito, que o diga a ciência médica. Então, portanto, nós reconhecemos a importância da ciência médica. Ela, gente, viu, meus irmãos, é uma bênção para a humanidade. Isso aqui é ponto fechado, né, senhores? Não tem outra. Mas temos que entender que a ciência médica tem suas limitações. É aquilo que alguém disse. Quando o médico diz que não tem jeito, para Deus pode ter jeito. É ou não é? E aí, pensando nisso, observe, minhas irmãs, meus irmãos, a cura de enfermidades, né, é um milagre direta ou indiretamente. Por exemplo, a ciência médica, ela é intermediária nesse processo que vem evoluindo, como nós já falamos, ao longo dos séculos. E os médicos, escute, independentemente de sua confissão religiosa, consciente ou não, estão nas mãos de Deus. Messias. Isso. E o Espírito Santo os guia nos tratamentos, desde a consulta até as cirurgias mais complexas, sem que, às vezes, muitos deles tenham consciência disso. Agora, repito, né? A ciência médica, ela tem suas limitações. Tem coisa que, né, só Deus na causa. E tem cura que Deus utiliza a própria ciência para poder realmente manifestar a sua glória. Porque tudo é para a glória de Deus. Ok, Silas? E o próprio Jesus falou assim, olha, os sãos, quer dizer, os curados, os bons de saúde, quem tem saúde não precisa de médico, e sim os doentes. Isso. O próprio Jesus falou. Muito bem. Quem precisa Esse ponto de médico são os doentes. Está pacífico isso aí. Eu quero dizer isso, porque tem alguns irmãos tradicionais, viu, Cira, que acusam nós pentecostais que nós anulamos a ciência. Não. Cremos. Ora, graças a Deus. Só que tem coisa, meu irmão, que só Deus na causa. E entendemos que Deus usa, sim, a ciência médica como meio para que o nome dele seja glorificado. Porque, quer queiramos ou não, tudo vem de Deus e tudo é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, verdade. Muito bem, vamos lá. Tópico 2, estamos no tópico 2, vimos aí a cura divina, vimos aí no item 2, vimos, primeiro, no 2.1 vimos a salvação, agora vimos a cura divina, agora 2.3, salvação e cura. Silas, você pode ir para nós, Silas, por favor. Vamos lá, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta de nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Basta ler Isaías, né? Desde o Antigo Testamento que a salvação e cura andam juntas. Certo. Cura espiritual geralmente precede a cura física, né? Muito bem. É ele que perdoa, né, todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Aí Salmo 103, né? Muito bem. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas do Evangelho sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Muito bem, está bem claro. Não tem outra coisa, né? É importante que a salvação que Jesus fez na cruz do Calvário foi completa. Se lá ainda tem alguma coisa a agregar aí, Silas, esse ponto. Mas é o seguinte, olha, a salvação, o Evangelho é completo. Ele anuncia a salvação propriamente dita do homem para a vida eterna. Isso. E aí também, no contexto do Evangelho, tem a cura divina, que é uma bênção para nós, né? Certo. O próprio amor de Deus, Deus libertou os oprimidos, milagres aí, fez cura. Muito bem. E agora, nós, os evangélicos, como falou aí, é o seguinte,
nós cremos, nós atendemos a medicina também. Sim, Os médicos são coisa de Deus. São usados por Deus. São usados por Deus, né? Com certeza. Então, toda a ciência de Deus. Toda a ciência de Deus, tudo provém de Deus. E Deus dá recursos, a sabedoria do homem, para ele extrair inclusive a medicina, os remédios, são extraídos da nossa flora, da terra, da vegetação, tanto animal como a reino animal e reino vegetal. Então, Deus deu ciência deu conhecimento ao homem, Deus vai abrindo o conhecimento do homem para o seu período, a sua época. Agora o problema, Silas, é que o ser humano, alguns, né, pensa que esse conhecimento é dele mesmo. Né? Não, pastor, mas é de Deus, né? O homem não pode se sobrevescer. Então, Deus usa a inteligência do homem para o próprio recurso do homem, para o próprio benefício do homem mesmo, dele. Vamos lá para frente. Aí, desse ponto, por isso que observa, é importante, eu já disse e repito, a salvação, a preocupação principal de Deus é a salvação da alma. Observe, geralmente o perdão dos pecados vinha antes da cura física. Lá no Salmo 113, diz, é Ele que perdoa as tuas iniquidades. Depois vem e sara. Então, primeiro Deus cura, salva a pessoa das suas mazelas, das suas doenças espirituais, da principal, que é a lepra do pecado. Aí depois vem o quê? Aí, dentro desse ponto, eu quero fazer a observação seguinte, a cura divina, como já falamos, é resultado da obra expiatória de Cristo no Calvário. Tal fato indica o quê? Os plenos efeitos da redenção sobre o nosso espírito, alma e corpo. Sabe por quê, Cira? Quando Adão e Eva pecaram no Éden, não foi só o corpo que pecou, não foi só a alma que pecou, nem foi só o espírito, foi toda a sua parte tricotômica. Verdade. Nós somos seres tricotômicos, assim nos ensina a nossa relação de fé e a palavra de Deus. Então, quando o homem pecou, espiritualmente ele foi separado de Deus. A sua alma, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o seu caráter, isso foi totalmente, digamos assim, corrompida, foi corrompida. E o corpo exterioriza tudo isso. Pois muito bem, Jesus veio ao mundo para restaurar o ser humano por completo, espírito, alma e corpo. Agora um detalhe, a preocupação número 1 de Deus é a salvação da alma, Voltemos para cá, observe. A cura divina uma coisa que nós temos que deixar bem claro, a promessa bíblica da cura divina provém da inaudita graça de Deus. E a cura divina não cessou após os dias apostólicos. Que é isso? Não cessou. Ela permanece à disposição daqueles que creem na palavra de Deus. Tem que crer, cumprindo assim uma gloriosa finalidade como parte da pregação e das boas novas da salvação. Tiago, viu minhas irmãs, Tiago escreveu sua epístola à volta dos anos 60 da era cristã. Tiago diz, nos dá 3 orientações no capítulo 5, verso 13 a 15. Está alguém entre vós aflito? Orem. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Tiago está orientando a igreja. Chame quem? Chama os obreiros, chama os presbíteros, pastores, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Aí diz Tiago, a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. É bíblico isso aqui. E a Assembleia de Deus vive essa realidade, graças a Deus, ao longo desses 110 anos de história, muitas curas, muitas ressurreições e milagres, porque cremos no poder do Espírito Santo. Vamos continuar, Silas? Vamos lá para frente. E lá, o último ponto, o ponto 4 do tópico 2, fala sobre quem? Fala sobre Isaías. Vou ler aqui, Isaías 53, 3, 4. Aí no slide, por favor, diz: o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como o quê? A provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Aquilo que eu já falei. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, observe rapidinho. Pode deixar o slide. Lá em Isaías 53 diz que ele tomou sobre si. Lá em Mateus, no capítulo 8, verso 17,
Mateus diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O que Mateus está falando? Está falando do ministério de Jesus, curar os enfermos, expulsar o demônio. Então voltemos para cá, para o slide, aí no slide aí, ó. Portanto, destacamos aí de vermelho, o verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica o quê? Indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Está em Mateus 16, enfim, todos os evangelhos. Só para você ter ideia, rapidinho aqui, ó, né? Todo o evangelho, todos eles nós encontramos cura. E por último, está em azul, essa cura é também espiritual. Né? E isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sob madeiro, para que os mortos para os pecados pudessem viver, para a justiça e pelas suas pessoas fomos lá. Então aqui está cura espiritual e cura física. Silas, é com você. Pastor, Isaías, como diz aqui, é considerado o principal profeta messiânico, né? Isso aproximadamente fala a história 700 anos antes de Cristo, né? E ele vaticinou tanto o nascimento como o sofrimento de Jesus. E no seu ministério físico aqui na Terra, o próprio Isaías, como o irmão leu aí, Isaías 53, ele fala que Jesus... Ele levou sobre si as nossas dores. Então, quando ele disse que ele enfermou, ficou enfermo. Então, certamente ele teve várias doenças ali naquele curto período de flagelo, até ser crucificado, dores, febre, certamente, perda de sangue, uma série de coisas. Então, ele levou sobre si as nossas dores. Então, ele sabe o que é o sofrimento humano. Muito bem. Quando há uma doença física do ser humano. Então, ele tem compaixão, ele tem amor pelas almas, inclusive na sua... Então, prova aí o ministério completo de Jesus lá, se Simão lembra? Durante o ministério dele, tantas curas que ele fez, e mesmo assim, o povo não... incrédulo, foi incrédulo. Eu vou ver hoje. Tem muitos que mesmo lendo a Bíblia de capa a capa, conhecendo a Bíblia de cor salteado e cor salteado, não creio, não acredito. Ele via Jesus curar, via Jesus ressuscitar, né? E o mataram a si mesmo, né? Então o ser humano ele é incrédulo mesmo. Muito bem, e continua. Aqui é importante, viu, minhas irmãs, que observe, Isaías 53 e Mateus 18 fala claramente, Mateus aplica, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Cumprisse o quê? Né? Que tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Aqui está claro, né? Porque tem alguns que ensinam o seguinte, que aquela passagem de Isaías aplica só à alma, só ao espiritual, só à salvação, não tem nada... Então, meu irmão, então nós vamos ter que discordar de quem? Do próprio apóstolo que escreveu isso aqui. Então, fechando esse ponto aqui, se eu quero fazer uma observação, ainda é o seguinte, devemos entender que a salvação da alma é mais importante do que a cura do corpo. Isso aqui é sério. Por isso que os grandes pregadores, né, os que ministram, que têm dons de curar, primeiro ele faz o quê? Primeiro ele ministra a palavra para salvar a alma, para curar a alma, e depois vem orar pelo físico. Porém, a cura de enfermidade, não esqueçamos, é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Deus criou pessoas inteiras, completas, e é a sua vontade, conforme revela a Escritura, restaurá-las inteiramente. Isso é bíblico. Silas, síntese do tópico 2, para nós irmos para o tópico 3. O tópico 2 é o seguinte: o discurso profético de Isaías 53, esse é o cumprimento no Novo Testamento, mostram que a salvação e cura divina caminham juntas. Muito bem. Um binômio aí, cura e salvação. Né? Mas, antes de tudo, temos que entender que em primeiro lugar, a alma. Isso. A alma, porque o homem, quando a maior doença... a maior chaga chama-se a chaga espiritual, a separação de Deus. Jesus veio para reaproximar, Jesus veio para levar o homem de volta a Deus. Voltemos para a lição. Isso aí, pastor, a medicina não salva, não cura a alma. Não tem linha na medicina, né? Ela ajuda, a psicologia ajuda, a medicina ajuda, mas tem coisa que só Jesus na causa. A salvação Vamos diferente da cura. Cura divina e os desafios atuais. Vamos falar dos dias atuais, né? Introdução. Você pode ler a introdução para nós, Luiz? Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico, né, ou espiritual.
e ter o discernimento sobre a vontade. Isso aqui é muito sério. Aí um terceiro tópico, né, como está aí no slide, cura divina e os desafios atuais, conforme está aí no slide, né? Vamos lá para o slide. 3.1 diz, as doenças. Nós grifamos, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Isso aqui é ponto pacífico. Aí está marcado de vermelho. Elas são consequências diretas, observa o termo, direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades, conforme a Bíblia ensina. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Aqui é muito importante. E aí está de azul, no slide, há enfermidades que são consequências diretas do pecado. Lógico. Porém, no entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Aqui tem que ter muita sabedoria, muito equilíbrio, muita prudência, para não falar besteira. Silas, pastor, na realidade, as doenças, apareceram na humanidade depois da queda do homem, que é o pecado. E trouxe várias consequências. E entre essas consequências, a própria doença, a doença do ser humano, Agora, alcançar a todos, independente de ser crente, da idade, sexo ou coisa assim, alcança até os salvos, os crentes, a doença, Isso, como eu falou, não quer dizer que a pessoa que está doente está em pecado, mas é uma consequência lá atrás da nossa queda, E com isso, não quer dizer que quem está doente, como falamos, está em pecado. Tem sim doenças, irmão, que são consequências de pecado, Isso. Mas não podemos generalizar. Muito bem. A doença, porque o doente está em pecado, não. A doença o ser humano, ele é frágil mesmo, sabe? Frágil. Ele é barro, então é suscetível de muitas coisas, inclusive doença. Ainda para agregar mais informações sobre esse ponto, que é importante nós ser bastante criteriosos aqui, dizer o seguinte, quando se trata, minhas irmãs e meus irmãos, de saber qual a origem das doenças, a Bíblia afirma de forma clara que o primeiro motivo foi a queda de Adão e Eva, isso lá em Gênesis 3, 16, 19. Verdade. O pecado, conforme a Bíblia, é a razão pela qual o mal natural impera sobre a humanidade. Sim. Todavia, agora aqui tem que ter muito equilíbrio entre nós pentecostais, nós muitas vezes somos acusados pelos nossos irmãos tradicionais de que nós espiritualizamos tudo. Agora vamos ter muito cuidado, não é bem isso? Essa não é a nossa posição. Conforme a nossa revelação de fé, está bem claro o que nós cremos. Então, observa aqui, continuando, todavia, nem toda enfermidade é consequência do pecado pessoal. É verdade. Há, no entanto, debilidades físicas que são o efeito do pecado. Outras, portanto, procedem de causas espirituais e causas naturais. O corpo envelhece. Às vezes a pessoa já nasce com a genética predisposta para algum tipo de coisa, de sequela. Então, tem que ter muito cuidado, Muito cuidado, Muito cuidado. Muito cuidado, E algumas doenças ocorrem de acordo com o propósito divino. Exemplo, Jó. Jó não pecou, Jó não fez nada de errado e Deus permitiu. Deus tinha um propósito. Quer ver outro exemplo? João 9. O paralítico, se perguntaram quem foi que pecou. Não, ninguém pecou aqui. Isso é para a glória de Deus. Então tem que ter muito equilíbrio, muita sensatez. Tem doenças que são de origem, que são causadas pelo pecado. Por exemplo, a pessoa enche a cara de mé, Ceia igual louco no carro, bate no poste, quem é o culpado? É Deus? Nem é o capeta o culpado, é ele mesmo que é o culpado. Alguém, O cara sua desobediência à palavra de Deus. Então tem que ter muito cuidado. Agora, caso de uma criança, caso de uma pessoa que de repente é acometida por um mal terrível. Por exemplo, estamos na época, nessa pandemia terrível. Ninguém é culpado se é pandemia, ele é acometido pelo Covid. Ninguém é culpado. Como Jesus disse, o sol nasce sobre todos. Chuva e sol. O sol e a chuva vêm sobre todos. Isso independentemente de religião, de crença, de posição social. Agora, uma coisa é certa, Jesus pode fazer a obra em qualquer situação. Pode. Cila, vamos continuar? Vamos para frente. Acho que aqui está tranquilo, né, Cila? Está pacífico aí agora. Muito bem. Então, tópico do 3, cura divina e os desafios atuais. Vimos aí a cura, as doenças. Agora, detalhe, qualquer doença, seja de origem natural, espiritual, pecado, qualquer uma,
Deus pode curar. É verdade. Pode, não pode? Pode, não. E ele tem poder. É o Muito médico bem. dos médicos. Então vamos lá. E crente fica doente? Fica. Quem é crente, quem é salvo em Cristo. Fica doente. Fica mesmo? Fica. Até pastor? Fica doente e pode até morrer pela doença. Então, Cília, vai. 3.2. O que diz aí, Cília? As enfermidades entre os crentes. Aqui é interessante. Entre os crentes, sabia Deus. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio. Às vezes fora da compreensão humana, lógico. Muito bem. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade, certo? Timóteo tinha problema no estômago, né? Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Mas rapaz, que coisa, rapaz. Pensei que ficar doente. Não é? O que você diz Pastor, sobre é o seguinte, ó, os crentes não estão livres de adoecerem, não, né? Aqui para nós, viu, mano? Ó, como é que pode Covid, meu irmão? A chuva e o sol vêm sobre todos. Todo mundo, é. Então o crente não fica livre de doença, né? A própria Bíblia relata homens de Deus, como falou aqui, ficaram doentes, até morrer de doença, né? Agora, é intrínseco, está no próprio ser humano, pastor, a deteriorização da sua carne, do seu corpo. Como o irmão falou, ele envelhece e o organismo fraco, ele é suscetível de doenças, né? Fica mais enfraquecido. O ser humano morre por alguma causa. Ou de doença, ou morte natural, acidente e tal. Eu sei que ele não é livre das vicissitudes da vida, dos problemas que enfrentamos do cotidiano, inclusive doenças que nós estamos tratando aqui. Né? Mas só uma coisa, pastor. Mas temos Jesus que é os médicos dos médicos. Ele pode curar e pode não curar também. O irmão falou nisso aí, ó. Eu acho, pastor, assim, Deus acho que tem mais vontade de levar um doente para si, que já vai ficar livre, do que curá-lo às vezes, né? Agora, a cura é para a honra e glória de Deus, que Ele que pode curar, né? Mas temos médicos médicos. Né, pastor? Então, não vamos confundir, o crente está doente porque pecou, não. A doença é igual para todos, né, pastor? Então, não tem rico. E, inclusive, essa pandemia igualou todo mundo. O pobre, o rico, o bonito, o feio, ele pega essa doença. Não tem dinheiro que... o negócio é sério. O trem é feio. O dinheiro não traz saúde. Pode trazer uma tranquilidade. Eu quero fazer uma observação sobre esse ponto ainda. Diz o seguinte, porque é uma pergunta que não quer se calar. Como já disse o Cílio aqui, por que alguns são curados e outros não? Embora Jesus possa curar embora Jesus possa curar todas as doenças, todas as enfermidades, não cura todos os enfermos. Inclusive até ressuscitar, pastor. Por que Deus, aí aos nossos amigos céticos, né? Mas que Deus é esse? Deus não ama as pessoas. Ei, sabe por quê? Porque Ele, em sua soberania, Ele somente opera de acordo com a sua soberania, com a sua vontade, e é do jeito dele, é do modo dele. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura, porque ele é Deus. Quem somos nós para questionar o oleiro? Quem é o barro que pode questionar o oleiro? Aí eu quero trazer uma observação aqui. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação, como resultado do pecado da humanidade, dentre eles a doença, escreveu o quê? Abre aspas, está em Romanos 23. Não só ela, isto é, não só a natureza, ele está falando da natureza, mas nós gememos, nós que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. Gemer aqui fala de dor, fala de sofrimento, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o que Paulo está dizendo? Que assim como a natureza tem os seus revés, nós, seres humanos, por causa do que ocorreu lá no Éden, sofremos consequências. Agora, uma coisa temos que saber, precisamos entender, ver, irmão, que Jesus é Senhor, e não servo. Ele é Senhor e não servo. E Ele cura como quer, e onde quer, e de acordo com a sua vontade. Às vezes Ele leva... Às vezes Ele permite que nós vá a um leito de dor, fica numa UTI, é entubado, aí usa toda a recurso da medicina, né, e restaura aquela pessoa, traz de volta, porque Deus tem um plano na vida dela. Agora, se Deus não tem mais plano, não tem mais projeto, o que Deus faz? Meu filho, teu tempo chegou, vem morar comigo. Tá bom? Então vamos ter muito cuidado, aqui tem que ter equilíbrio.
que tem de crente aí diz assim, neurótico, eu não quero morrer. É sinal que está problemático, a sua vida espiritual não está bem com Deus. Se você está bem com Deus, se você crer na salvação de sua alma, tudo contribui para a glória de Deus, amém? E por último, Silas, né? Tem um detalhe aqui, Silas, que é o 3.3. Não, minha irmã, meu irmão, conforme está aí no slide, por favor, não confundir o que, Silas? Doença com possessão maligna. Rapaz, isso aqui é perigoso, sério. pastor. Nós pentecostais somos acusados pelos médicos, pelos psicólogos, pelos psiquiatras principalmente, pelos médicos, por toda a área da saúde, pelos nossos amigos crentes tradicionais, de que nós, né, espiritualizamos tudo. Tudo é demônio, é capeta. Em parte eles têm razão. Porque o que tem de crente desajeitado por não conhecer a palavra de Deus, não estuda, não participa de escola dominical, não participa de culto de ensino, não tem comunhão com Deus, não lê a Bíblia, não lê, espiritualiza tudo. Ora muito, mas não lê a Bíblia. Então vamos lá, Cílio, você pode ler para nós, por favor? Vamos lá, disse aqui, olha só. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Libertar o oprimido do diabo. Quer dizer, uma doença maligna, né? Sim. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Isso. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinadas pessoas. Duas coisas básicas devem observar. Primeiro... Só um pouquinho, Cira. Vocês que estão aí vendo esse slide mesmo, vamos atentar bem para esse ponto aí. Duas coisas básicas devemos observar. Aí nós destacamos aí na tela, tá bem destacado aí. Primeiro, Cira. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, olha só, para não expulsar demônio onde não há demônio, olha só. Vamos parar um pouquinho, Cira? Vamos embora. Isso tem acontecido, Cira, por aí? Pastor do céu, tem acontecido bastante. A pessoa, coitada, às vezes morre até assim... de doença física mesmo, porque estão acusando o diabo, que ela está possessa. Deixa a pessoa morrer. E a segunda? Qual é a segunda? A segunda, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade. Aí vem a vontade de Deus. Sobre esse ponto, alguma observação? Pastor, é o seguinte, normalmente, né, quase todas as possessões malignas, ela afetam a mente humana. A mente humana. É mente humana. Afeta a mente humana, que pode acontecer até algum distúrbio no corpo também. Pode acontecer, uma consequência do corpo. Que parece com doenças, não parece, pastor? Agora, aqui nesse momento, temos que ter o discernimento pelo Espírito. Olha aqui, discernimento pelo Espírito, né? Para de diferenciar das demais enfermidades. E não sair acusando, como eu falou aí, a pessoa está doente. A medicina não sabe diferenciar. Infelizmente, a medicina não sabe diferenciar. Ela pode mandar assim, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo. Mas, irmão, psicólogo, psiquiatra não expulsa demônio. Não estamos falando contra os psicólogos nem psiquiatras, que também é uma bênção de Deus. Pastor, agora tem detalhe. Para o ser humano. Se for crente, melhor ainda, né? Ele pode expulsar. Assim, a medicina, se for crente, pode expulsar. A medicina não pode diferenciar, né? Mas graças a Deus, nós temos salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, que por excelência é o médico dos médicos. E ele sabe discernir. E ele discernindo, que é o discernidor, ele vai apontar para aquele irmão que tem o Espírito de Deus, para diferenciar essa possessão maligna. E ele tem poder para nos curar de toda enfermidade, inclusive doenças de possessão maligna. Eu falei doença aqui, que é um fato, mas não é bem doença, é uma possessão mesmo. Silas, eu queria fazer uma observação aqui, ainda desse ponto. Irmãs e irmãos, devemos observar, mas vamos enfatizar, se a enfermidade é a opressão maligna, é uma questão médica. Isso. Para não expulsar demônios, onde não há demônio. E isso machuca as pessoas. Quer ver exemplo? Às vezes a pessoa tem um problema de epilepsia. Já vi casos de epilepsia, a pessoa começa a entrar em convulsão, aí corre um cara de dobrinho, vamos expulsar demônio. Pelo amor, vamos ter calma. Por isso, gente, que é importante que o pastor, que a irmã, que o irmão, que o líder, quem quer que for, conheça um pouquinho da psicologia, tá? Tenha noções de psicologia, conheça um pouquinho das ciências, né? E acima de tudo, como disse Silas, né? Tenha o discernimento de quê?
de espírito. E pastor, como eu farei para ter discernimento? Escute, capítulo 12, 1 Cássio, capítulo 12, no versículo de número 8 diz que dentre os dons espirituais temos o dom da palavra da sabedoria, o dom da sabedoria, e temos o dom, né, o dom da palavra do conhecimento. Aí vem no versículo de número seguinte, deixa eu ver aqui, no versículo número, deixa eu ver aqui, tá meio confuso aqui, tá? No 8, né? Mediante a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernimento. Ei, peça discernimento. Então vamos ter muito cuidado, Silas. Por exemplo, epilepsia, às vezes a pessoa bebeu uma geladinha, vamos usar a expressão aqui, né? Entra na igreja, está perturbado, o álcool altera o sistema nervoso da pessoa. E lógico que o álcool altera e o álcool deixa a pessoa mais aberta ao inimigo. Só que tem que ter discernimento. Às vezes não tem nada de inimigo, é coisa do álcool mesmo. Então, vamos ter muito cuidado. Agora, escute, tudo isso com ordem e decência. E nós, pentecostais, muitas vezes somos acusados, por quê? Porque nós não somos prudentes. Graças a Deus, que aqui está o nosso manual, a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que lá na página, né, a partir da página 181 em diante, nós encontramos toda a orientação sobre cura divina e etc. Conclusão da minha parte aqui, eu quero dizer o seguinte, ó, Jesus, minhas irmãs, deixou claro, isto é, Jesus deixou de realizar muitos milagres por causa, sabe do quê? Da incredulidade do povo. Isso está em Mateus 13:58. Assim, muitos na atualidade deixam de receber a cura ou qualquer outro milagre por não exercitarem a sua fé no Senhor. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não tem fé, não tem como receber a cura. Querido, síntese do tópico. Diz o seguinte, a síntese do tópico. Saber sobre a natureza das enfermidades. Isso. Se são físicas ou espirituais. Muito bem. Né? E ter o discernimento da vontade de Deus. Muito bem. Que são os desafios atuais. Muito bem, isso aí da síntese no slide, na síntese. Né? Então, é importante. Então, vimos aí o tópico. Ciro, já emenda aí e fala a conclusão da lição, por favor. É o seguinte, como nós citamos anteriormente, Jesus é especialista em realizar milagres, desde a época do seu ministério. E lá no Velho Testamento também milagres aconteciam, curas aconteciam, etc. Né? Hoje, ele é o mesmo, tem o mesmo amor, tem o mesmo poder. Ele cura quem ele quer, como ele quer, e pode ser para a sua glória mesmo. Às vezes ele deixa a pessoa doente lá embaixo, depois levanta para o seu nome ser engrandecido. Mas, de qualquer maneira, irmãos, a nossa vida está em Cristo Jesus. E isso não quer dizer que não devemos orar pelos enfermos. Devemos sim orar pelos enfermos. Ah, mas Deus que faz a vontade dele. Não, mas você está sabendo da vontade de Deus agora? Você não está sabendo, minha filha? Ora pelos enfermos. Aí sim, Deus vai aplicar. Que faz a obra do Espírito Santo? Deus vai aplicar a vontade dele. Você tem que orar. Minhas irmãs, meus irmãos, aqui no meio aqui, ó. Minhas irmãs, ó, observe. Às vezes a pessoa diz, eu tenho os dons que já tem, mas você jamais vai ser usado na hora que você quer. É na hora de Deus, na hora do Espírito Santo. Por isso que é importante o término do culto. Quem tem enfermidade, todo mundo, vem para frente e ora, né? E quem vai fazer a obra? Quem vai curar? É Deus, né? Deus que a pessoa creia. Ciro, desculpe. Então devemos sim, pastor, devemos sim interceder e orar para Jesus curar. Agora, a vontade é dele. Isso. Ele pode curar e pode não curar. Mas o nosso dever é orar, não deixar a pessoa ali sem oração. Tanto é que há muitas curas pelas orações, pastor. Muito bem. Muitos testemunhos. Até recentemente nós temos aí a igreja intercedendo e Jesus curou. Muito bem. Amém. Você pode fazer a conclusão da lição? Ler a conclusão? Bom, a conclusão diz o seguinte. Está lá na outra página. É pequenininha, mas diz o seguinte. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Muito bem. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Né? Nós somos humanos, né, pastor? Então, e tudo é para a glória de Deus, irmão. Para a glória de Deus. Ciro, eu quero fazer meu fechamento com as seguintes palavras. Minhas irmãs e meus irmãos, escute. Os dons de curar que estão lá, 1 Cássio 8:12, versículo, são necessários à igreja da atualidade.
Infelizmente, existe uma escola teológica aí que ensina que os dons foram para a época apostólica. Que esse negócio de cura, milagres, isso foi dos apóstolos. Gente, pelo amor de Deus, eu pergunto, o diabo mudou? O ser humano ficou melhor do que antes? Jesus Cristo, ele mudou? Conforme Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, voltando para cá, escute. Né? Os milagres, portanto, fazem parte das manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja de Cristo, para que as pessoas, a humanidade, reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, a cura divina é para hoje. Ah, eu não acredito. O problema é seu, mas é para hoje, é crer. Continuando aqui, ó. Não há em toda a extensão, escute, do Novo Testamento qualquer indício de que a promessa da cura divina tenha sido restrita à era apostólica. É para nós, para os nossos filhos e a todos quando Deus o Senhor chamar. Atos 2:39. O livro de Atos o livro de Atos narra os primeiros anos da existência da igreja, desde os anos 30 até os anos 60. Ele está pontilhado de curas, milagres. Inclusive, na última viagem de Paulo missionário, entre os anos 59 e 60, nós encontramos Paulo curando. Sim. Né? Paulo está curando, está em Atos 28, versos 7 e 9, depois lê em casa, calma. E termina de uma forma incomum, o livro de Atos termina de uma forma incomum, sem qualquer encerramento do texto, porque é um livro histórico, o que pressupõe a continuidade do ministério de poder que a igreja exerceu nos seus primeiros anos. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a cura divina não cessou após os dias apostólicos, como alguns ensinam aí. Ela permanece à disposição daqueles que creem na palavra de Deus. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja, nos dias atuais, curar, libertar os enfermos oprimidos. Lá em Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fim das minhas palavras dizendo o seguinte: o conteúdo, viu, Silas, sim, da mensagem da Assembleia de Deus do Brasil, desde quando começou, em 1911, a mensagem nossa tem os seguintes pontos. Qual é a mensagem da Assembleia de Deus? Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa é a nossa mensagem. E foi com essa mensagem que chegamos até agora, né, vitorioso, que a Assembleia de Deus do Brasil tem sido esse movimento poderoso de salvação, de cura e transformação. Aqui para nós, né? Falar de dons espirituais, nós temos condições de falar, porque nós temos experiência, vivência e porque cremos na palavra de Deus. Né, Silas? Graças a Deus. Podemos por isso, terminar, né, Silas? Podemos terminar, Silas. Fiquei meio bravo aqui hoje, né? Não, você está bravo não, pastor. Isso é mesmo, aí tem que defender mesmo. Ele defender. Agora, bom, só um pouquinho, Silas. Ó, tá aqui, gente, ó. Por favor. Aqui, ó, página 181, 184. Minhas irmãs, adquira isso aqui. Tem tudo aqui informando. Se tem alguém no nosso meio, seja pastor, obreiro, seja quem for, ensina, prega, e que não discorda, meu irmão, reveja seus conceitos. Pastor, então o evangelho é capenga. Então lá no Novo Testamento se pregava salvação e havia cura. Isso. Então hoje só prega só salvação e não tem cura. Não. Por isso que nós pregamos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para a glória. Em breve voltará e leva para a glória. Muito bem. Chegamos mais ao final desta lição. Muito obrigado pela sua atenção, irmãos que estão nos assistindo aí, e os nossos amigos e irmãos em Cristo. Muito bem. Bem, irmãos, na próxima lição, agora, dia 11, pastor, já é 14 de março. 14 de março. Meu Deus, já estamos na metade do ano, do mês quase, né? Tem por título, compromissados isso, com a evangelização. Que maravilha. Olha só. Então, o evangelho é completo. Isso. Então, a igreja, nós pentecostais também, pregamos a salvação. Salvação, como eu falei, né? Cura também. Então, vamos para encerrar. Muito bem. Silas, só uma observação, Silas. Minhas irmãs, meus irmãos. Só um pouquinho, Silas. Olha, é o seguinte, eu sempre estou repetindo aqui,
porque é importante. Ó, por favor, procure Ibadeb ou acesse ibadeb.com.br. Lá nós temos um curso médio avançado em teologia, uma teologia cristocêntrica, bibliocêntrica, né? De acordo com a nossa declaração de fé. Vem aprender conosco, temos aqui núcleo aqui na sede aqui, vem aprender conosco, né? Vai daqui um pouco ser liberado aí um pequeno vídeo para você ter mais noções, mais informações sobre o nosso Ibadeb. Ibadeb tem o curso que pode ajudar você a crescer na graça e no conhecimento, se tornar uma bênção para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Hein, pastor? Hoje tem um culto, e é o primeiro culto, né? Primeiro culto de março. É o culto de missões. 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 Culto de missões. Dia 7 de março, primeiro culto de missões. Começa a que hora, Silas? Às 18 horas. 18 horas. Pregação da palavra, oração pelos enfermos. Pelos enfermos. Meu Deus do céu. Busca do batismo com o Espírito Santo. E, além do mais, mensagem impactante. Venha, traga um visitante. Não estou tendo condições. Então acesse a Deb online. Você vai ser impactado. Vamos orar, Silas? Muito bem, vamos orar, irmão. Vamos orar pelos enfermos, pelos aniversariantes, né, do domingo. E Deus é poderoso para curar. Olha só, nós pegamos cura e temos que orar a cura, né, pastor? Sim. Ele pode curar de forma direta ou indiretamente usando os médicos, a medicina. Isso, mas Senhor, tudo para a glória de Deus. Neste momento, queremos, em primeiro lugar, Senhor, orar pelos que fizeram aniversário durante essa semana e no dia de hoje. Dê saúde física, emocional e espiritual. Guarda teus filhos de muitos anos de vida. Também intercedemos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão enfermos nos hospitais, em seus lares, passando por dificuldades tremendo por causa da Covid. Cremos que o Senhor cura de forma direta ou indiretamente. Por isso nós cremos que o Senhor pode usar o médico, a medicina, o enfermeiro. Pai, em nome de Jesus, glorifica teu nome. Visita todos que estão, ó Pai, nesse estado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Silas. Bênção apostólica, pastor. Bênção apostólica? Sim. Posso mijar? Vamos lá. Vamos receber essa bênção. Vocês tem mais dedão? Não é preciso. Irmão, eu estou dizendo o seguinte aqui, ó. Tenha um bom domingo. Deus que abençoe você. Um bom almoço. E à noite retorne para a igreja. Isso. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão constante do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. A Deb? A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Boa tarde, meus irmãos. Fica com Deus. Boa tarde.